Olá, olá pessoal, aqui é o professor Luciano Santana. Estamos trabalhando juntos a disciplina de motivação de indivíduos e grupos de trabalho e neste vídeo eu quero tratar com vocês as questões que ficaram do nosso chat da segunda aula ao vivo, que aconteceu no dia 6 de abril. Eu tenho as perguntas aqui listadas no monitor e eu vou lendo e vou debatendo aqui com vocês, tudo bem? Bom, a primeira pergunta é da Karine Esther Monteiro Rojas, de Nilópolis, Rio de Janeiro. Não entendi sobre o dinheiro. Como ele pode ser um fator motivacional, mas não uma motivação? Qual a diferença? Então aqui, Karine, durante a nossa segunda aula eu comentei da questão do dinheiro e até corrigindo aqui um pouquinho, o dinheiro realmente ele não é um fator motivacional, ele é um fator de incentivo para as pessoas. Porque o que nos importa não é o dinheiro em si, mas o que o dinheiro significa para a pessoa, né? O que a pessoa vai fazer com o dinheiro. Então é isso que é mais importante e deve ser considerado, né? Então o dinheiro, ninguém quer o dinheiro pelo dinheiro, mas sim o que o dinheiro representa ou qual a intenção da pessoa com o valor, tá bom? A Bruna Versari Gesualdo Tavares, de Sinop, Mato Grosso. Voltando ao ponto em que o dinheiro não é um fator motivacional, e sim um incentivo, acho que até complementando aqui a pergunta anterior, né? Podemos dizer que ele é uma recompensa pelo trabalho desenvolvido, aplicado? Bruna, podemos dizer que o valor, né, o dinheiro, ele pode sim ser considerado como uma forma de recompensa, né, como uma forma de motivação extrínseca, como a própria recompensa é colocada na motivação de Hengsberg, né, dentro da teoria de Hengsberg. Tá bom? Então eu acredito que sim, né, é uma forma de recompensa, uma forma de você retornar para a pessoa por todo um desempenho, por todo um trabalho realizado. Uma das formas, né? A Vanilda Souza Gomes, de Teófilo Otoni, de Minas Gerais. Como reagir caso o fator motivacional não corresponder às expectativas? Então aqui nós caímos, acredito que nas discussões sobre a frustração. Nós devemos trabalhar e ter a consciência para evitarmos o ciclo da frustração que nos leva a um comportamento de uma reação negativa, agressiva, de retraimento, né? E os 4 desdobramentos da frustração. Então, como reagir caso o fator motivador não corresponda, né, às expectativas? A grande questão é a reconstrução das estratégias, o repensar do seu fator motivador e se ele ainda é sólido, se ele ainda você ainda possui as convicções para esse fator, você deve repensar as estratégias, né? Os caminhos a serem seguidos de forma a atender essa motivação. Karine Esther Monteiro Rojas, ainda, né? A Karine, acho que ela volta aqui. Isso, eu já li a primeira pergunta. Agora a Karine, mais uma pergunta da Karine Esther Monteiro Rojas, de Nilópolis. Então podemos dizer que um incentivo pode se tornar uma motivação depois que gerar algum impacto. Pode sim, né? Um incentivo, muitas vezes, ele vai te provocar uma sensibilização, vai te provocar uma reflexão e ele pode sim ser transformado em um fator de motivação. Tá? É claro que o incentivo, né, até voltando até o ponto que ela toca aqui na primeira pergunta, que é o dinheiro ele sempre vai ser um fator de incentivo. Tá? É difícil nós nos motivarmos pelo dinheiro por si só, mas sempre estaremos motivados a conquistar algum dinheiro pelo que ele nos representa. Então, até brinquei com a professora Suzy, né, comentando sobre esse assunto. E você pode, por exemplo, ganhar R$5.000. Então talvez num primeiro momento você vai se sentir realizado, vai se sentir motivado, vai se sentir dentro das suas necessidades atendidas. Depois de um tempo, esse valor é incorporado no seu dia a dia, você eleva o seu padrão de vida e outras necessidades vão surgindo. Olha aí a aplicação de Maslow, né? E aí outras expectativas surgem, outras necessidades, outros anseios, outros sonhos.
e aí logo você vai almejar mais dinheiro. Então perceba que o dinheiro não é o fator de motivação, é o fator de incentivo para que você realize aquilo que você tem como o verdadeiro fator que está por trás do dinheiro. O Marcel Pereira Vasques, de São Vicente, São Paulo: o casar que o professor colocou seria a união do fazer o que gosta e ganhar bem para isso? Seria o ideal, né? Termos total satisfação, realização com aquilo que se faz e ainda ter um retorno, né, à altura do que se merece, vamos dizer assim. Eu posso dizer que eu sou um profissional, uma pessoa que tenho esses dois fatores realizados. Trabalhar com a educação é um propósito de vida e eu acredito que eu ganho um valor aqui pela instituição, né, e dentro dos trabalhos que realizo, um valor que me atenda, né, um valor que me atende hoje, um valor que eu consigo realizar os meus objetivos, consigo ter aí uma expectativa bacana, né? Então acho que dou até o meu depoimento aqui para vocês, tá? O ideal é que todos tenham essa condição, né? A Eliane de Fátima Azevedo Dias, de Contagem: em resumo, o que vem a ser a palavra equidade neste contexto? Equidade é de equiparação. Eu comparo, ou comparação, né? Eu comparo o meu desempenho, o meu esforço, o meu retorno ao desempenho, o esforço e o retorno do outro. Então eu comparo e aí eu equiparo isso, né? Então se eu tenho um esforço acima do outro, eu posso equiparar para baixo. Se eu tenho um esforço abaixo e o outro acima, eu posso equiparar para cima. Então a equidade tem a ver com a equiparação, a comparação e o alinhamento, né? Assim, você adequa, né, o seu desempenho de acordo com o resultado dessa comparação. A Bruna Versari Gesualdo Tavares, de Sinop: a equiparação não deixa de ser um incentivo, correto? Depende da forma, né, que ela é analisada, né? Porque eu posso me comparar com um colega e me sentir incentivado a melhorar, né? E me sentir aí assim, na condição de buscar mais, de entregar mais, de fazer melhor, né? Então é isso. Talvez um simples exemplo: entre os alunos, talvez você vê um aluno, e entre vocês, alunos, a gente sabe que vocês também são amigos nos polos e montam até grupos de trabalho, de estudos, né? Então você vê um colega tendo um desempenho melhor, né? E aí você vê se esforçando tanto, estudando, e por que eu não tive essa nota? Então eu também quero, né, ter uma nota legal, uma nota acima de 8, 9, e aí então pode ser um fator de incentivo, né? Então a partir do momento que você se equipara, você se compara com o outro, você busca essa equiparação para cima e passa a ser um incentivo. Acredito que sim, tá? Ana Cláudia Gomes, de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, estive recentemente aí na cidade, fazendo a abertura dos cursos híbridos, né, com o Adriano Albano, que é o diretor aí, com a Beth, que é do Polo. Podemos afirmar então que nossas ações dentro do ambiente de trabalho é determinante para que a satisfação seja plena e vá além do fator de incentivo, que no caso seria o nosso salário? Sem dúvida nenhuma, Ana Cláudia. O nosso comportamento, ele determina a nossa forma, né? E eu até vou além. A nossa atitude, a nossa forma de perceber as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então a gente pode observar uma mudança, observar alguma coisa que está acontecendo e ter um olhar negativo, né, de crítica e etc. E eu posso olhar uma situação e ter um olhar mais positivo, mais voltado, né, a uma oportunidade. Então, por esse fato, né, a forma como você olha para a situação já te determina uma ação, né, um comportamento. E esse comportamento, sem dúvida nenhuma, afeta a nossa qualidade de vida, afeta a nossa satisfação, o nosso brilho no olhar naquilo que fazemos, né? E isso também contamina quem está à volta, né? É interessante quando você está junto com uma pessoa que tem um astral positivo, e por mais que você não esteja muito bem, aquilo te influencia. E quando você está junto com uma pessoa também com astral negativo, aquilo também te influencia, né? Então, como que nós impactamos a vida das pessoas? A Tânia Marins Ribeiro, de Reserva, aqui no Paraná, ela pergunta o seguinte:
A equiparação seria a comparação de uma pessoa com a outra na área profissional. Sim, mas eu não restringo só a área profissional. Então você pode fazer a comparação também em outras áreas da sua vida, né? Em outros comportamentos, vamos dizer assim. Mas é a comparação, né? Essa é o olhar para si, o olhar para o outro e a avaliação, né? A Yolanda Bueno Monteiro, de São José dos Pinhais. Professor, como trabalhar com a organização de pessoas com tantas teorias de motivação? Como aplicar individualmente em uma empresa com tantas pessoas com diversas motivações? As teorias de motivação, elas são múltiplas, como nós já vimos, são várias, e você talvez não vá conseguir aplicar todas no mesmo grupo, né? Talvez o que sempre acontece é você seguir uma corrente teórica, né? Então você pega a corrente de Maslow, por exemplo, e aplica as ideias que Maslow, o entendimento que Maslow propõe. Você pega de Herzberg e parte para uma análise sobre essa perspectiva, né? Talvez consiga conciliar uma ou outra juntas. A de Maslow com a de Herzberg faz um bom casamento, mas nem é aconselhável, vamos dizer assim, tentar juntar todas as teorias. Então você vai partir por uma linha de raciocínio, né? Por um padrão de análise, seja de Maslow, Herzberg, XY, da Meta, enfim, outras tantas que nós temos lá no nosso material, tá bom? E com tantas pessoas com motivações diversas, né? Então isso também é bastante comum. O que eu sempre faço e recomendo é um exercício, né, de integração vivencial com as pessoas no ambiente de trabalho ou no ambiente de grupo. E esse exercício é muito simples, porque eu sempre faço isso quando tenho a oportunidade de desenvolver treinamentos ou até mesmo em aulas presenciais, quando é o início de turma. E é aquele exercício lá do começo, da primeira aula, o contar as 3 histórias, de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu estou indo. É um exercício simples, mas que revela muita coisa sobre as pessoas, e as pessoas passam a se conhecer mais, passam vamos dizer assim, a se identificarem, né? E após o exercício, onde eu aplico, por exemplo, numa sala com mais pessoas, 20, 30 pessoas, eu monto grupos para que eles apresentem entre eles. Eles vão contar as histórias para eles. E aí depois a gente abre para discussão e tal, explora isso. Na sequência eu peço por grupo identificar pontos em comum e pontos divergentes entre eles. É fantástico o exercício, porque vai mostrando uma série de itens que aproximam as pessoas e outros que afastam as pessoas. E fica nítido ali aquilo que eu preciso fortalecer, que é o que aproxima, e aquilo que eu preciso tratar com o grupo ou amadurecer com o grupo, que são os itens que afastam as pessoas. Então é muito bacana o exercício. E fecho o exercício montando uma árvore dos sonhos, que é onde eu queria chegar, para trabalhar com a diversidade de motivações. A árvore dos sonhos, cada um coloca, né, um exercício de reflexão, um objetivo, um propósito, um sonho que a pessoa tem dentro de um prazo, 1 ano, 2 anos, e a gente cria uma árvore mesmo, né? Cria lá com EVA, ou com algumas empresas que eu já atendi, criam com uma árvore mesmo, uma planta mesmo, né? E os frutos, né, são os objetivos. E o legal é que quando a pessoa vai realizando, você faz uma comemoração, a pessoa fala um pouco como é que foi, como é que é o sentimento dela, isso vai fortalecendo e vai dando aí essa materialização daquilo que é tão subjetivo, né, que é a motivação. Espero ter ajudado de alguma forma, tá? Com essa dica. Diana dos Santos Souza Lima, de Ourinhos. Meu chefe fala muito de meritocracia e que salário não é motivação para funcionários. O que tem a ver? Então, assim, o salário não tem a ver com motivação, a gente já discutiu, né? Que é um fator de incentivo. A meritocracia seria uma forma de reconhecimento pelo mérito, pela competência que a pessoa entrega, pelo fazer do trabalho, né? Então, a meritocracia ela tem a ver também com um fator externo de motivação, porque ela é uma forma de incentivo. A partir do momento que a pessoa executa um trabalho e você a reconhece, e o reconhecimento é um fator extrínseco de motivação dentro da proposta de Herzberg, né? Então, ao meu ver, pelo que eu entendi, tanto a meritocracia quanto o salário são fatores extrínsecos, logo fatores de incentivo à motivação.
tá bom? Vamos lá, Roberta Pereira de Souza, Cariacica, Espírito Santo. Eu gostaria que depois que a pessoa falar, essa pessoa deixasse a gente falar também. Tem pessoas que não gostam de ouvir, gosta só de falar. Como agir nessa hora, professor? Então, eu vou recorrer ao comportamento assertivo, agressivo e não assertivo. Se você conversa com a pessoa que ela é muito impulsiva e não te permite falar, você precisa se posicionar, precisa ser assertivo. Então, se você a pessoa te atropela e tal, fala, olha, posso falar? E fala com seriedade, fala com firmeza, sem ser agressivo. Eu vejo de uma forma muito simples assim, tá? Porque às vezes a pessoa está inconscientemente executando a ação, né? Então você precisa chamar a atenção dela, olha, posso falar agora? Você pode me ouvir, né? E aí você fala com seriedade, se posiciona de forma assertiva e conquista aí o espaço. Tá joia? Aline da Conceição da Silva Costa, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Às vezes as pessoas confundem ter inteligência emocional e ser frio. E não é. Confunde mesmo, né? Então, ser frio é uma coisa onde a pessoa abre mão do sentimento. Né? Então, ser frio, né? Assim, ser calculista, aquela pessoa que não se abala com os acontecimentos, ser frio. Então, nesse caso, a pessoa que ela abre mão dos seus sentimentos. E nós estamos falando de viver com as emoções e não em função delas. Né? Então, nós estamos falando de que nós temos emoções e somos movidos por emoções. Porém, essas emoções precisam ser gerenciadas ao ponto de elas não nos dominarem. Algumas pessoas têm medo de falar em público, por exemplo. Tem medo de altura, tem certos onde a emoção, né, o sentimento medo, domina a pessoa. Então nós precisamos gerenciar esse medo de falar ao público, onde apesar do medo eu consigo falar em público. Eu sou um exemplo disso. Eu vim de uma família, de uma cidade muito pequena, de sítio, e eu tinha muita vergonha. Eu era o verdadeiro picão da roça, me permitam a expressão, né, de uma família humilde, simples, e fui trabalhar com 14 anos, mas eu era muito tímido, fui trabalhar no comércio. Então o comércio, atender clientes, me fez me desenvolver, me fez aprender a olhar nos olhos enquanto fala e tal. E hoje eu estou aqui, gente, olha só, produzindo um vídeo para vocês. Hoje eu falo no estúdio, tá? Mas isso não significa que eu não tenha medo, não significa que eu não sinta o friozinho na barriga e que assim, quando estamos no estúdio, né, que falta lá a vinheta no ar, faltam 30 segundos, né, que nós somos informados, 10 segundos para começar, aquilo arrepia. Mas você controla, então você gerencia a emoção, né? Então sempre seremos movidos aí pelas emoções. Karine Esther Monteiro, podemos comparar a resiliência como um elástico? Estica, ou seja, você se estressa, passa por diversos problemas, mas sempre consegue resolvê-los e volta ao normal, né? Como um elástico. Exatamente, esse é o conceito da resiliência que vem da física. Lá no nosso livro Material Didático está explicando melhor toda a origem, né? E o conceito é esse mesmo, você passa por um momento de estresse e depois volta para o teu estado normal, né? André da Silva Santos, de Paranaguá, como conseguir trabalhar para ter resiliência? Um exercício que eu sempre coloco é a ressignificação diária. O que é a ressignificação diária? Todos os dias você, de certa forma, refletir sobre o que aconteceu ao longo do seu dia, né? O que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, se você tivesse uma oportunidade para fazer novamente, como você poderia fazer? Então isso vai te gerando aprendizagem, isso vai te gerando uma autoobservação, vai te gerando aí uma melhoria contínua, né, nessa autoobservação e gerenciamento de como acontece, né, tudo no seu dia a dia, né, e os acontecimentos da sua vida. Tá? Não existe uma receita, claro, né, não existe uma receita mágica, porque a resiliência... cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa desenvolve a resiliência de uma forma. Né? Algumas suportam mais, outras suportam talvez um pouco menos de pressão, de dificuldades. Tá bom? Vamos lá então, dando sequência aqui.
A Rita de Cássia Lopes de Floriano, ela fala assim, ó, eu tenho dúvidas sobre resiliência. Bom, a resiliência é um conceito que nos faz pensar sobre como nós lidamos com as adversidades. Então, como nós lidamos e reagimos às adversidades. Nós conseguimos lidar de forma um pouco mais, vamos dizer assim, pensada, racional, buscando alternativas, ou nós entramos em pânico, entramos aí num ciclo de depressão, de estresse. Então, como que nós lidamos com situações de dificuldade e de momentos de estresse? E eu comentei durante a nossa aula, né? Infelizmente, nós vivemos mais frustrações do que apenas momentos alegres ou felizes na nossa vida. E, querendo ou não, nós precisamos ser resilientes nas diferentes áreas da nossa vida, não só no trabalho, mas com a família. Você vai enfrentar situações em família, dificuldades financeiras, dificuldades com saúde, N problemas, né? Perdas, e sempre temos dificuldades, né? E aí nós precisamos ser resilientes, porque recentemente eu conversava com um colega que tinha perdido, né, a sua mãe, e ele muito forte, muito resiliente, e como filho mais velho também, né, até como referência ali para os demais irmãos, ergueu a cabeça, triste, mas continuou tocando a sua vida, né? Que é isso que a resiliência nos pede, né? Como nós conseguimos retomar o nosso caminho apesar da dificuldade. Não estou dizendo que nós vamos abrir mão, que nós não vamos sofrer, que nós não vamos sentir, mas como voltar ao nosso estado e dar sequência, né, naquilo que nós temos na nossa vida, né? Não simplesmente abandonar, desistir das coisas, né? A Eliane de Fátima Azevedo Dias, Contagem, né? Gostaria que confirmasse se está errado o fator da página 69. Está com extrínsecos, né? Pelo que eu entendi, seria intrínsecos. Eliane, eu li esse material junto com a professora Suzy. Ela, né, me trouxe a pergunta, a gente buscou no material. Pelo que nós lemos, aí os demais colegas também podem confirmar isso, tá? E também estamos abertos, né? Talvez a gente tenha entendido de forma equivocada, né? Então vamos juntos aqui em coletivo buscar essa reflexão. Até onde eu entendi, realmente os fatores que estão lá são extrínsecos mesmos, tá? São fatores direcionados a essa perspectiva da teoria de Heisenberg, tá? Não seria intrínsecos, porque envolve o reconhecimento, envolve a questão de promoções, ascensão profissional, e tudo isso é externo, né? Não é interno. Fatores intrínsecos é a relação que a pessoa tem com aquilo que ela faz, que vem de dentro, tá? E a nossa, chegou ao fim já a nossa última pergunta, da Tânia Marins Ribeiro. Ela fala: professor, gostaria que me explicasse melhor sobre extrínseco e intrínseco, né? Então, Tânia, até complementando a pergunta da Eliane, a teoria, nós temos duas perspectivas, né? A motivação extrínseca e a intrínseca. A motivação intrínseca é aquele fator real de motivação que é seu, que vem de dentro, que tem a ver com as suas aspirações pessoais, enfim, com anseios, com vontades, com objetivos pessoais, vamos dizer assim, né? A motivação extrínseca são elementos que te trazem incentivo, que de alguma forma te colocam em movimento também, mas são mais fatores que te incentivam a buscar alguma coisa, né? Então, a motivação extrínseca, então, ela está fora, né, do nosso controle, não depende só de nós, ela depende do meio, principalmente, né, do meio na qual nós estamos inseridos, e os impactos que nós recebemos desse meio, seja por um reconhecimento, um retorno financeiro, uma promoção, ou um incentivo à prática de esporte, no meio social, por exemplo, né, na escola, as crianças, a forma como elas são incentivadas a alguma prática de uma atividade ou não. Então são todos elementos extrínsecos, né, que levam e influenciam o comportamento da pessoa. Tá? Então, nesse sentido que nós entendemos, né, a importância
do reconhecimento do fator intrínseco de motivação, que é imprescindível, é individual, é de cada um de nós, e cada um de nós precisa refletir sobre isso, né? Qual é o meu fator essencial de motivação, o meu fator intrínseco de motivação, né? Qual é a essência da minha motivação, né? E depois olhar para os fatores que estão à nossa volta e como isso nos impacta, né? Como isso nos traz algum incentivo ou não. Porque isso pode trazer o fator positivo, né? Que é o incentivo, mas também pode impactar negativamente. Tá? A exemplo de uma criança que vive em condições talvez aí de uma família desestruturada, às vezes ela tem uma vontade, às vezes ela tem né, um jovem, ele tem vontade de estudar, mas o contexto dele não permite, né? Então os fatores extrínsecos ali puxam ele para uma condição que vai contra o fator intrínseco, né? E é uma luta daí, né? Então de certa forma angustiante isso, né? Que ele deseja uma coisa, mas o meio influencia ele para um outro direcionamento, né? Então identificar isso, né? Mapear isso tem muito a ver com a ideia do desenvolvimento de pessoas, com o desenvolvimento da consciência, né, sobre o que acontece e como esse meio impacta o nosso comportamento e até onde nós permitimos que essas ocorrências vão impactar no nosso comportamento, na nossa ação, tá bom? Pessoal, fico por aqui então, encerramos, né, as perguntas da nossa segunda aula. Eu espero que esse bate-papo tenha sido válido para você, que eu possa ter respondido, né, as perguntas a contento, né, à altura de que vocês merecem, né, em termos de respostas e esclarecimentos. Se por algum motivo ainda restou alguma dúvida, se vocês ainda têm aí algum resquício de insegurança sobre o conteúdo, sobre alguma pergunta que talvez não tenha ficado claro, sintam-se à vontade para enviar para a professora Suzy novamente, ela vai me reportar e eu vou atendê-los, né? Seja por um vídeo, seja por uma mensagem digitada, né? Um texto, de alguma forma nós vamos nos empenhar aqui para atendê-los, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço então a sua atenção e quero deixar aqui o convite, né, para a nossa próxima aula, tá? Próxima sexta-feira. Então nós temos a nossa terceira aula ao vivo, né? E aí me despeço então, tá? Nos vemos por aí, quem sabe no próximo vídeo e principalmente na nossa aula ao vivo. Um abraço, sucesso a todos e até mais. Tchau, tchau, gente. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que estou aqui produzindo especialmente para a nossa disciplina de motivação de indivíduos e grupos de trabalho. Hoje eu quero responder